Que a paz, a serenidade e a harmonia permaneçam conosco nesse tempo de reflexão num tema tão profundo. Evidentemente que não vamos aqui explorar mais do que possível o assunto, que é muito abrangente. Essa apresentação, ela se equivale a uma palestra um pouco estendida, e depois dessa apresentação, não será muito longa, nós teremos um intervalo, e na sequência, depois do intervalo, nós vamos ter um tempo aqui para perguntas e respostas dentro do possível, e também aqueles que queiram adquirir esse livro que nós publicamos, O Espiritismo que Deseja Saber, custa R$ 35. Esse livro está lá na livraria Allan Kardec, na Praça Moraes Barros, entre as ruas Alfésia Caetano e Voluntários de Piracicaba. Tem uma livraria muito boa da USE, muitos livros, que todos são convidados a visitar. E essa obra, no caso, tem vários assuntos, serve como reflexão e estudo, e também vários capítulos têm citação literária que você pode expandir o conhecimento. Sobre o assunto dessa tarde, Jesus e os desafios da humanidade, desde a hora que a gente levanta, a gente desperta, nós temos opções, decisões a serem tomadas, e nós podemos escolher o caminho a ser seguido. O que é importante é que nós não somos como aquela latinha no oceano que está ao sabor das águas. Deus tem um plano para cada um de nós que somos seus filhos. Então, como espíritas, nós temos desafios individuais e desafios coletivos. E os desafios individuais, a gente sabe pela própria doutrina espírita, que estão relacionados com o nosso karma, a lei de ação e reação. Fatos que nós não fizemos bem feitos em outras encarnações têm reflexo nessa encarnação. Então é um grande desafio individual. Mas também tem desafios coletivos, quando a gente é levado, de acordo com a decisão dos mentores espirituais, o que seja melhor para nós no processo evolutivo. Nós vamos reencarnar em determinada cidade, em determinado país, por exemplo. Tem regiões do mundo que estão em conflito. Hoje nós temos uma guerra na Ucrânia com a Rússia, e tem quase 30 conflitos bélicos no mundo. Na península, lá no Arábica, lá você tem problemas, judeus e árabes lá, você tem lá o que é a Etiópia. Então tem guerras espalhadas, Mianmar, guerras espalhadas em todo o mundo. O fato de nós estarmos numa região que não tem conflitos, já é uma bênção. Nós temos outros tipos de desafios, mas não da guerra e destruição e bombardeio como acontece em outras nações. Então, as pessoas são levadas para essas regiões conforme a necessidade evolutiva, provas e expiação que tem que passar. Então, voltando, nós temos dois desafios importantes, o individual e o coletivo. O coletivo nem sempre a gente pode intervir, porque nós estamos ligados a outras pessoas. Mas o individual a gente pode modificar. Se a gente observar a história do mundo, quando a Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos, nós tivemos um período de 166 milhões de anos com os dinossauros, que são os répteis gigantes que já não existem mais. Existe só no museu agora os seus esqueletos que foram encontrados. A nossa trajetória humana, diz os mentores, tem cerca de 200 mil anos. O que a gente entende? Que nós ainda estamos começando o nosso processo evolutivo, nós estamos nos primeiros estágios. Diz então o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que os espíritos necessitaram de 1,5 bilhão de anos para alcançar a idade da razão, com o título de homem dotado de raciocínio, e isso ocorreu há 200 mil anos. Então a gente vê que para chegar onde nós chegamos, 1,5 bilhão de anos para chegar aqui. Como essa marcha evolutiva, ela é lenta. E os desafios são diferentes.
são inerentes ao estágio em que nós nos encontramos. O rei Salomão, que foi um grande sábio, ele disse o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Então, os desafios da humanidade se modificam conforme o nível evolutivo que nos encontramos. Uma comparação singela: a professora na escola primária, ela vai dar o beabá para os alunos, aprender a ler, escrever, a caligrafia, as 4 operações básicas da matemática, mas numa universidade, os professores serão mais rigorosos, as questões, as provas serão conforme o nível de maturidade daqueles alunos. Assim também somos nós. Então, com o tempo, gradativamente, os desafios vão mudando, como uma escola terrena que vai sendo promovida, e os alunos que estão inscritos, somos nós aqui reencarnados, vamos sempre aprendendo lições novas e evoluindo também. O que a gente sabe é que, se observarmos a história evolutiva, que os desafios do homem pré-histórico era outro, diferente do nosso. Era a sobrevivência e a reprodução, que estavam morando naquelas cavernas, enfrentando aquelas feras terríveis. Mas nós tivemos a bênção, quando Jesus, governador espiritual da Terra, ele trouxe para cá a populações de espíritos mais evoluídos. Nós tivemos há milênios uma transição planetária, onde na constelação de Cocheiro, você tem a estrela Capela, a estrela binária, e um planeta daquele sistema solar atingiu o seu ápice de evolução, a necessidade de ser promovido, e tinha muitos espíritos recalcitrantes do mal. Eram inteligentes, mas eram maus. Então foram transferidos para a Terra, porque a Terra ainda primitiva, o homem aqui primitivo, muito violento. Esses homens maus não faziam diferença, porque já eram nós, no nosso passado, também éramos violentos, mas eles eram inteligentes. Então promoveram bastante, ajudaram bastante o nosso desenvolvimento. Esse processo aconteceu em vários períodos, e nos diz então o Emmanuel, através de Chico Xavier, está publicado na revista Boa Vontade, em 1956, que as três períodos, cada um de 28 mil anos, mais recentes, foram os lemurianos. A gente vê que a antiga Lemúria já desapareceu como continente. Depois nós tivemos os Atlantes, que também já desapareceram em cataclismas naturais. E o terceiro grupo, aqui, somos nós agora, que vai terminar o seu período muito próximo, que são, que a gente chama os arianos. Então essas são as 3 etnias, as 3 últimas etnias. Nós estamos aqui já no apagar de luzes desse terceiro grupamento, e aqui que tem o seu essa modificação que aconteceu quando Jesus autorizou a vinda desses espíritos vindos de Capela. 4 grandes grupos, que foram os que compuseram a Índia, o Antigo Egito, os judeus, os hebreus, e os que ficaram principalmente na Europa, os arianos. Desses 4 grandes grupos, 2 já cumpriram a sua tarefa e regressaram ao seu lar de origem, por os egípcios e parte expressiva dos que fizeram a antiga Índia. O que nós temos que entender, quando a gente vê o nosso comportamento, é que nós evoluímos gradativamente, e as revelações que vêm do mais alto, elas nos orientam conforme a nossa capacidade de compreensão. No Livro dos Espíritos, na questão 628, diz então Allan Kardec: é necessário que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade é como a luz, o homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, senão ela ofusca. Assim é a verdade. Uma verdade revelada antes do tempo, ela não tem proveito. Ela tem que esperar o seu tempo certo para que nós possamos fazer uso correto dessa orientação. Jesus já falava isso, quando ele disse: não devemos dar pérolas aos porcos. Ou seja, não adianta falar de coisas muito elevadas para o homem refratário ao bem.
aquele que ainda está muito apegado às coisas materiais, aos vícios, não adianta, ele é cego e surdo à verdade. Então tem que esperar que ele possa, através das reencarnações, desenvolver sua inteligência, sua sensibilidade, de modo que essas informações tenham proveito para ele. Se a gente observar as 3 grandes revelações, o que fez Jesus? Primeiro, nós tivemos uma grande revelação, sabemos, com Moisés, há 3.500 anos. Há 2.000 anos veio Jesus na antiga Palestina. Então Jesus esperou 15 séculos para que a humanidade pudesse evoluir um pouco mais, particularmente os hebreus, que já tinham então formado aquela nação judaica. Mas Jesus não podia falar tudo mesmo naquela época, a sua boa nova. E ele então esperou mais 18 séculos para que voltasse como Espírito de verdade e orientasse Allan Kardec, que foi uma reencarnação de João Evangelista, para que a sua revelação pudesse, na sua essência, ser transmitida para todos nós. Então você vê que mesmo as 3 grandes revelações obedeceram períodos de acordo com o nível evolutivo, moral e intelectual da humanidade. Apenas para nós podermos refletir um pouco mais, entendermos como esse processo é gradativo, se a gente observar, conforme está descrito em Êxodo, capítulo 23, versículo 4 a 5, o nível de belicosidade e ausência de fraternidade na época de Moisés, quando eles deixaram o Egito. Diz então em Êxodo: se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta para ele. Se você viu o jumento de alguém que odeia caído sobre o peso de sua carga, não abandone, procure ajudá-lo. Ou seja, nem fala de misericórdia com o inimigo, porque isso não existia. Mas se você naquela época não tivesse misericórdia com o inimigo, pelo menos não mata o animalzinho dele. É uma sementinha plantada naqueles espíritos ferozes, belicosos, insensíveis, para que essa sementinha pudesse germinar com o tempo. E realmente aconteceu isso. Quando os hebreus deixaram lá o Egito e foram em busca da terra prometida, a gente lembra que eles ficaram 40 anos migrando ali, andando ali pela península do Sinai, até chegar na terra prometida que tinha dono. Então, quando eles chegaram lá, os hebreus deixaram um rastro de destruição em seu processo de ocupação das terras prometidas por Javé. Javé era o Deus deles, é o Deus exclusivo deles, da concepção que eles tinham. Na verdade, era o guia espiritual deles. Eles eliminaram 31 reis, inclusive dizimando toda a população de Jericó, velhos, mulheres e crianças, durante a conquista daquela cidade no ano 1450 a.C. A misericórdia e o perdão praticamente não existiam naquela época. Então, uma sociedade violenta, muito violenta, belicosa. Tomar Jericó, que é uma das cidades mais antigas do mundo, tem mais de 12.000 anos, e tocar fogo em Jericó e não deixar um ser vivo, nem animais, nem gente, e ver a ferocidade que era o homem. Mas já 5 séculos depois dessa conquista, nós temos um grande rei, Salomão. Diz então Salomão em seus provérbios: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Olha quanto tempo levou para aquela sementinha plantada lá atrás, que está em Êxodo, germinasse na forma de não só o animal, mas também o inimigo precisa de misericórdia. 5 séculos para chegar a esse nível de compreensão, porque não é abrupto o nosso processo evolutivo. Diz os mentores que a evolução não dá saltos, ela vai subindo degrau por degrau, de acordo com o nosso interesse em evoluir. E depois então de Salomão, 15 séculos depois de Moisés, vem Jesus com a sua boa nova e faz uma proposta arrojada, que permanece atualizada ainda. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estais nos céus.
Jesus não podia explicar muito mais do que ele falou ali, porque a gente sabe hoje, pela visão espírita, que se nós não perdoarmos, nós ficamos estagnados no processo evolutivo. Se nós não formos bons com as pessoas que nós não temos simpatia, nós não somos melhores que elas, porque é muito fácil amar quem nos ama, é muito fácil ser fraterno com quem é fraterno conosco, mas a proposta para o verdadeiro cristão é ser bom, é amar de forma unilateral, sem esperar nada, ser educado, gentil, fraterno com todos, independente de qualquer concepção filosófica, religiosa, política, sexual, não interessa. A gente vai tratar as pessoas iguais, como um irmão. Essa é a proposta do Cristo para todos nós. O nosso Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele faz algumas considerações sobre a vinda do Messias. Diz nesse livro que a comunidade de espíritos angelicais que coordenam os orbes se reuniram aqui, onde é o planeta Terra, por 2 vezes. A primeira foi para construir o planeta Terra, que estava sendo coordenado por Jesus. E a segunda vez que eles se reuniram foi para tratar da vinda de Jesus à Terra. Em outras palavras, a reencarnação de Jesus foi tão importante quanto a construção de nosso planeta. Nós ainda não temos condições de compreender a amplitude dessa visita de Jesus à Terra, encarnado como todos nós. A capacidade e a renúncia desse espírito angelical para se fazer presente e estar conosco e nos trazer a mensagem de amor. Disse então Emmanuel: começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Ali, então, nós tínhamos naquela época, há 2000 anos, a estrutura familiar já bem definida, particularmente pelos filósofos e estudiosos da antiga Roma. E Roma nos legou muitas coisas boas, não foram só coisas ruins, a conquista, da destruição, da ambição, dos vícios, também tinha coisas boas. E aquela estrutura familiar que o Instituto Romano nos legou foi muito importante, já tinha isso aí, as próprias leis romanas que regiam o império, então as construções, as obras de engenharia magníficas. Então teve coisas ruins e coisas boas, como todas as sociedades o possuem. No Evangelho de João, tem uma citação de Jesus que nós conseguimos, pelo menos, entender em parte por que Jesus reencarnou. Olha o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqui ele coloca muito claro que não existe outro caminho que não seja o seu caminho, a boa nova. Não existe outro caminho, é só esse caminho. Nós temos que aprender a seguir. E depois ele coloca aqui uma afirmação muito interessante, muito importante: se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai, e desde agora que o conheceis, o viste. Porque a nossa ideia de Deus, Espírito, é muito difícil. Quem é Deus? A gente sabe Deus, a doutrina espírita explica de forma indireta, não existe efeito sem causa, quer dizer, nada acontece por acaso, esse mundo organizado, a órbita dos planetas, a trajetória da Terra, claro que tem um ser superior que coordena tudo isso. Então a gente vai observando essas coisas maravilhosas e compreende a bondade e a presença de Deus em nós. Mas Deus, na sua bondade, foi além. Ele colocou um Espírito puro, que o vê e conversa com ele para estar conosco, que é só amor. Jesus é amor. Uma vez que nós vimos Jesus e o conhecemos, então nós conhecemos Deus. Como Jesus diz: se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. Então, ao conhecer Jesus, quanto mais nós nos aproximamos do Mestre, mais nós nos aproximamos do Pai Celestial. É a bondade divina que nos permite, ainda nesse nível evolutivo tão primário, pelo menos ter uma pálida ideia do que seja a divindade, na sua bondade infinita para conosco. Então, os desafios durante a romagem terrena existem para estimular o desenvolvimento intelectual e também a caridade.
Deus não coloca provas para nós para nos torturar, não, é para nos incentivar ao aprendizado. Assim como a professora faz na escola, ela dá provas, dá testes, para que os alunos possam estudar e se sentir empenhados em resolver aqueles problemas da classe, né? Geografia, matemática, português, para que possa aprimorar o seu intelecto, o seu conhecimento. Então, os espíritos adquirem conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe, diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos. O problema que nós temos é que nós estamos aqui para desenvolvermos não só o nosso intelecto, a nossa inteligência, mas também os nossos sentimentos. A gente pode falar de valores morais. E o problema que a gente enfrenta é que nós estamos dando prioridade sempre para desenvolver o intelecto. O intelecto está muito desenvolvido e o coração frio. Como consequência dessa inteligência mais desenvolvida e sem sentimentos, nós andamos em círculos, porque ninguém vai evoluir só pela inteligência. E ficamos presos às provas e expiações, às vezes dolorosas. Uma linguagem popular é como aquela pessoa que dá murro em ponta de faca. Ela procura sofrer sem necessidade. Só para termos uma ideia, no ano de 1961, uma grande tragédia aconteceu em Niterói, a tragédia do Gran Circo norte-americano. Mais de 400 pessoas morreram queimadas, a maioria criancinhas. A pessoa desavisada pode dizer: onde está Deus que permite que essas criancinhas pudessem ser pisoteadas e queimadas vivas? Terrível, foi uma coisa tétrica. Os sobreviventes chorando, as mães que conseguiram escapar sem os filhos que morreram queimados, uma coisa lamentável e difícil da gente até pensar se for um filho nosso, um neto, caso, um parente, é muito difícil. Mas vamos entender. Diz então o nosso Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além Túmulo, psicografado pelo saudoso Chico, que em Lyon, já há mais ou menos mais de mil anos atrás, cerca de 1.000 cristãos, homens e mulheres, foram colocados na arena molhada com resina inflamável e devidamente cercada de farpas, embebidas em óleo, deixando apenas a passagem para os mais fortes. Toda a área foi incendiada e foram soltos cavalos que não tinham serventia. Na concepção dos organizadores, as chamas e as patas dos animais formariam um espetáculo inédito. Eles queriam fazer uma festa para o comandante militar galo que vinha visitar Lyon, um espetáculo agradável. Então a gente vai sentindo a falta de solidariedade, de respeito ao ser humano. Colocar 1.000 cristãos, homens, mulheres e crianças ali, para serem esmagados pelas patas do cavalo e queimados vivos. Evidentemente, esses responsáveis por essas atrocidades tiveram vários séculos de possibilidade de reparação e expiação. Alguns aproveitaram, outros não. E aqueles que não souberam aproveitar as oportunidades que Jesus ofereceu, reencarnaram então em Niterói, vendo a lei de ação e reação, e passaram pela mesma experiência dolorosa que provocaram os outros. O Espiritismo nos mostra, e eu tenho aqui participado de várias reuniões, já colaborei muito em trabalho de desobsessão, que tem processo de obsessão espiritual que levam séculos. Difícil a pessoa perdoar, às vezes. Conheci espíritos empedernidos do mal que diziam que não iam perdoar suas vítimas, ainda estavam muito endurecidas. Então a gente tem que pensar que esses problemas que acontecem conosco, aos nossos antigos inimigos, se a gente busca que eles possam nos perdoar, ter tolerância conosco, o primeiro passo sempre é a nossa transformação moral. É nós vivenciarmos, dentro do possível, a boa nova de Jesus. Quando Jesus estava na Galileia, ele, falando sobre o famoso sermão da montanha, um desses pontos Jesus abordou, porque Jesus sempre falava do mundo espiritual, que as pessoas pudessem sofrer aqui, aguentar as provas, porque sempre pensando no futuro. Mas um dos pontos dessa boa nova, Jesus coloca o seguinte:
Bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra. Jesus não fala do mundo espiritual, ele fala do nosso planeta. A gente sabe que o nosso planeta é muito belicoso, é uma guerra atrás da outra. Como possuir a terra os brandos? Porque no momento ainda são os violentos que possuem a terra. Mas Jesus também, em diversas ocasiões, ele falou do nosso destino e também os desafios que nós teríamos enfrentado. Um deles ele vai falar no Monte Tabor, e outro também, muito interessante, é o seu sermão profético, que ele faz lá no Monte das Oliveiras, antes de ser crucificado. Ele vai dizer o que vai acontecer com a nossa humanidade. Mas antes disso, antes de chegar ali na Judéia, ele estava na Galiléia, e lá no Monte Tabor, ele também vai descortinar um pouco desse processo. Então Jesus, a gente sabe que o seu messianato foi em torno de 3 anos. Começou em janeiro do ano 30, quando ele vai sair de Nazaré, vai até a Judéia, visita os essênios, tem aquele período de meditação, que é registrado nos evangelhos como as tentações do Cristo, que é um sentido figurado. E depois o encontro de Jesus com João o Batista, lá em Betabara, onde ele é batizado no Rio Jordão, e ali ele se coloca como profeta, como Messias. Ele volta para Nazaré, a gente sabe que ele foi até Caná, tem as bodas de Caná, mas ele fica em Nazaré, depois ele vai ficar o resto do seu tempo na Galileia, mais em Cafarnaum, que é um povoado pesqueiro, às margens do lago de água doce, o mar da Galileia. Ficava particularmente na casa de Pedro. Ficou quase 2 anos ali, e em outubro do ano 32, ele vai deixar a Galileia e vai se dirigir à Judéia. Ele já não voltaria para a Galileia mais, porque de outubro de 32, ele vai ser crucificado em abril do ano 33. Então esse período que ele vai ficar na Judéia já é a fase final do seu messianato. Mas antes de sair da Galileia, já no sul do mar da Galileia, tem um monte chamado Monte Tabor. Ele estaria acampado, e ali ele vai encontrar, subindo o monte, um pedaço do monte, ele vai encontrar ali com Elias e Moisés materializados, e vai conversar com eles. O que a gente pode entender dessa transfiguração de Jesus? Quando o Espírito dele resplandece e fica lindo, como ele é um Espírito, se revela. O primeiro aspecto que a gente entende é a autorização para o intercâmbio mediúnico, porque Moisés havia proibido, está em Deuteronômio, a comunicação com os mortos, porque na época de Moisés havia o uso abusivo e irresponsável da comunicação dos mortos, questões fúteis, e Moisés proibiu acertadamente. Mas Jesus vem confirmar que é possível conversar com os mortos, Elias, no caso, conversando com Elias e com Moisés, 2 profetas, porque se for de acordo com a sua mensagem da Boa Nova, você pode conversar com os mortos. É o caso que a gente faz na sessão espírita. Nós conversamos com os mortos, entre aspas, porque a gente faz de acordo com a Boa Nova de Jesus. Jesus confirma então que é o Messias, e ali ele traz a programação evolutiva e desafios da humanidade, ele revela. Então eu mencionei que após concluir sua missão na Galileia, ele vai se dirigindo para a Judéia. Depois do Monte Tabor, ele iria visitar Jericó. É uma cidade interessante porque a cidade antiga que eu mencionei, porque ali ele vai encontrar Zaqueu, e vai converter Zaqueu ao cristianismo. Mas diz então no Evangelho de Mateus, 6 dias depois de estarem ali, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Por que Jesus levou Pedro, Tiago e João? João a gente sabe que era um médium com faculdades espetaculares, João Evangelista. Foi ele que escreveu o Evangelho de João, o último Evangelho, foi ele que escreveu também o Apocalipse. Então João, ele vai doar esse ectoplasma, essa energia necessária para a materialização dos Espíritos. Mas qual foi o diálogo de Jesus com os 2 profetas? Porque os evangelhos não registram esse diálogo, ou muito pouco, não registram esse evangelho. Porque foi a conversa de Jesus com os 2 profetas, uma conversa mental, telepática. Os espíritos superiores não têm que verbalizar,
vocalmente como nós fazemos, eles conversam mentalmente. Mesmo os nossos mentores, quando querem nos dar alguma orientação, eles o fazem através de via mental, eles não têm que se materializar para conversar com a gente. Aquela vozinha que a gente escuta às vezes, que não é nossa, um conselho de orientação, às vezes é o espírito protetor, o anjo de guarda, como se diz. Nessa obra, Encontro com Jesus, psicografada por Wallace Neves, ditada pelo espírito Ivone Pereira, capítulo 14, ela coloca 6 pontos que Jesus descortina aqui na sua conversa com os dois espíritos. Ele vai falar do fracasso e a redenção de Judas e o seu martírio, o destino dos exilados de Capela, vai falar do apóstolo Paulo e os 500 da Galileia, o fracasso da igreja e o ressurgimento da Boa Nova, o Espiritismo, vai falar também do resgate kármico dos romanos, dos antigos hebreus, e vai citar o Brasil de forma indireta. É um povo alegre, multirracial no hemisfério sul, só o Brasil mesmo, que é multirracial, alegre e está aqui no hemisfério sul, somos nós. A gente sabe que Judas, então, pela informação de Ivone Pereira, ele foi Aitofel, um sábio que orientava o rei Davi, mas ele apoiou Absalão na sua revolta contra o pai, que o rei Davi tinha que escolher um sucessor, e era Salomão ou Absalão, e ele ia escolher Salomão, como de fato aconteceu. Absalão não gostou, entrou em guerra contra o pai e morreu numa batalha, e o nosso Aitofel, que tinha apoiado Absalão, se enforca, temendo as consequências. Ele vai se reencarnar como Judas, mas já tinha esse lado compulsivo de fugir das responsabilidades. Quando Judas traz Jesus, ele arrependido se enforca, mais uma vez. E Jesus fala então de toda essa traição do que ia acontecer, e fala que Judas iria ter chance de reencarnar várias vezes e ter sua redenção já no século XIV, ali naquela guerra de 100 anos, França e Inglaterra, quando ele reencarna como Joana d'Arc e salva a França de ser dividida pelos ingleses. Por que isso era tão importante, a França era tão importante? Porque ali foi o berço do Espiritismo. A gente vai sentindo que tudo tem uma razão de ser na programação espiritual. Jesus fala dos exilados da Capela, eu tinha mencionado, que os da Índia e do Egito cumpriram com amor e fidelidade as missões do exílio, sem murmurações, retornando felizes às suas origens dentro do tempo previsto. Então, eles tiveram êxito na sua vinda para a Terra, em exílio, mas se conseguiram voltar. Isso é muito importante para aqueles que estão aqui na Terra e, se forem exilados para um planeta inferior, poderão ter chance também de voltar para a Terra algum dia. Jesus fala também do apóstolo Paulo. E aí o Moisés e Elias estavam preocupados com a divulgação da Boa Nova. A gente lembra que o Império Romano foi formado e tinha objetivo para isso, porque facilitou a divulgação da Boa Nova. Porque o Império Romano não tinha fronteiras, a fronteira era o Império, então era muito fácil se locomover. Então, rapidamente a Boa Nova de Jesus se difundiu. Antes do Império Romano, você teve um grande império, poderoso, da Grécia, os macedônios. Alexandre o Grande conquistou também o mundo. E ele difundiu o helenismo, a cultura grega. E na época de Jesus, lá na Judéia, se falava qual a língua? O aramaico. Os romanos falavam o quê? O latim. Mas qual era o idioma de comunicação entre os povos? Era o grego, é o equivalente ao inglês de hoje. Então, com o grego, que já tinha sido a herança da Grécia, e com a facilidade de locomoção pelo Império Romano, a Boa Nova do Cristo se difundiu em todo o mundo. Tudo segue um plano superior, nada se perde. Então, mas os profetas, Elias e Moisés, estavam preocupados, porque eram gente muito simples na Galileia. Você tinha ali os 12 apóstolos, naquela época ali, em outubro do ano 32, já tinha havido aqueles 72 emissários do Cristo, que foram de cidades em cidades levar a Boa Nova, mas era pouca gente. E mesmo os 500 que já estavam seguindo Jesus, e vão se encontrar com o mestre, chamados 500 da Galileia, quando tem a ascensão de Jesus, depois da crucificação, lá na Galileia, 40 dias, nós temos então os 500 que vão ali estar presentes, orando, e Jesus então surge em corpo espiritual. E mesmo esses 500, o nosso Elias e Moisés estavam preocupados, que eram pessoas muito simples. Como é que eles vão divulgar essa Boa Nova pelo Império? Aí Jesus fala,
mas eu tenho um arauto preparado, eu tenho um profeta preparado, que foi o apóstolo Paulo. Jesus fala também do fracasso da igreja e o ressurgimento da Boa Nova. E a gente sabe que já no século, depois do século III para o quarto século, o cristianismo ele se funde com o politeísmo romano e forma a Igreja Católica Romana, não cristã, a Igreja Católica Romana. E muitos rituais dos romanos, do politeísmo, foram inseridos na igreja, os dogmas, e perdeu a pureza, a essência da mensagem de Jesus, e seria depois ressurgida com o Espiritismo, conforme aconteceu. Na análise de Emmanuel, que está no livro Emmanuel, capítulo 21, diz então o nosso Espírito Emmanuel: a civilização está em crise, repetimos com os observadores do mundo. Pode-se apontar como uma das causas desse estado caótico a defecção da Igreja Católica, negando-se a cumprir determinações divinas para disputar um lugar de dominação do banquete dos poderes temporários do mundo. Se houvesse mantido a sua posição espiritual, fortificando as almas no seu longo caminho evolutivo, como mediador entre o céu e a terra, as transições sociais não seriam tão penosas para as gerações do século XX. Então a igreja, ela não cumpriu a contento o seu papel. Ela cumpriu sim, mantendo os evangelhos, a essência, mas poderia ter feito muito mais, e isso perturbou o nosso processo evolutivo. Diz ainda Emmanuel no livro A Caminho da Luz, e a figura mais dolorosa, que está no Apocalipse de João, é bem aquela igreja transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Numa conversa que Jesus teve com o João, está no livro Palavra do Infinito, capítulo 10, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, quando Jesus pergunta a João: qual o núcleo da minha doutrina que detém no momento a maior força de expressão do mundo? E João responde: é o departamento dos bispos romanos, que se recolheram dentro de uma organização admirável pela sua disciplina, mas altamente perniciosa pelos desvios da verdade. O Vaticano, Senhor, que não conheceis, é o amontoado suntuoso das riquezas das traças dos vermes da terra, dos seus palácios confortáveis e maravilhosos, irradia-se todo o movimento de escravidão das consciências. Jesus sabia desse afastamento da Igreja Católica, então ele toma medidas para atenuar o fracasso da Igreja. Diz aqui então Emmanuel também no livro A Caminho da Luz: antes da fundação do papado em 607, as forças espirituais se viram compelidas a um grande esforço no combate contra as sombras que ameaçavam todas as consciências. Numerosos espíritos reencarnaram com as mais altas delegações do plano invisível. Entre esses missionários veio aquele que se chamou Maomé, ao nascer em Meca no ano de 570. Olha como é que Jesus vai tentando por todos os lados nos iluminar a sociedade, mas ele tem que contar também com as pessoas que aqui reencarnam com essas missões. Entretanto, Maomé não conseguiu triunfar das inferioridades humanas. A par do perfume cristão que se envola de muitas suas lições, há um espírito belicoso, de violência e de imposição. Por essa razão, o islamismo, que poderia representar um grande movimento de restauração no ensino de Jesus, corrigindo os desvios do papado nascente, assinalou mais uma vitória das trevas contra a luz, e cujas raízes era necessário extirpar. A gente vê, e ao longo da caminhada aqui, divulgando o Espiritismo, quantos companheiros fracassam fragorosamente, quantas pessoas com a mediunidade maravilhosa, quantos oradores que eu conheci, com a capacidade de comunicação espetacular, e de repente se perde. Tudo aquilo que conheciam joga fora. Falavam, mas não seguiam. Participavam de reuniões maravilhosas, mas não interiorizavam a mensagem de Jesus. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Nós temos que trazê-lo para o nosso coração, para a nossa vivência diária. Aqui nós estamos falando de um emissário do Cristo, escolhido a dedo por Jesus, que veio e fracassou fragorosamente. Jesus voltou, conforme tinha prometido, está no seu sermão profético. Diz então Hermínio Caio Miranda: o Cristo, o ungido de Deus, é o próprio Espírito da verdade. Se a gente abrir agora o Evangelho segundo o Espiritismo,
Aquelas mensagens que a gente vê, Espírito da Verdade, é Jesus falando para nós. No livro Missionários da Luz, capítulo 9, diz também o nosso instrutor Alexandre, através de André Luiz: por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoar-se ao Espírito da Verdade, que é o próprio Senhor? Então está confirmado que o Espírito da Verdade realmente é Jesus. Então, nós ali, aí voltando para o Monte Tabor, nós temos Jesus falando para Elias e Moisés, o quinto aspecto, o resgate kármico dos romanos e dos hebreus. Eu falei que os hebreus, quando invadiram aquela terra prometida, tinha dono. Destruíram 31 reinos, começando por Jericó. E os romanos fizeram miséria, conquistando povos, escravizando, tinham karma. Só que os romanos fundaram o império foi destruído por ordem de Jesus, acabou o Império Romano, e tiveram chance de regressar ao mundo e formar um novo império. Qual o império que os romanos reencarnados formaram? O Império Britânico. Formaram esse Império Britânico. Dessa vez eles fizeram um trabalho melhor. As colônias inglesas, a gente viu a colonização inglesa comparar com a portuguesa, a inglesa dá de 10-0, muito melhor. A portuguesa foi terrível aqui, aqui no Brasil. Então os hebreus adquiriram karma conquistando a terra prometida, e eles, junto com os romanos, tiveram chance de se encontrar e resgatar junto nas duas guerras mundiais. Era necessária a guerra para o resgate deles? Não. Deus não provoca a guerra, mas uma vez que o homem provoca a guerra, ela serve como elemento de resgate. Se a gente observar a história, a gente vê que a Judéia foi destruída 2 vezes pelos romanos. Nos diz Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, Israel tinha 2 milhões de habitantes, só em Jerusalém 100 mil. No ano 70, Tito aconteceu a primeira rebelião dos judeus. Tito, general Tito, depois se torna imperador, ele manda matar 600 mil rebeldes, ou seja, gente, 30% da população. No ano 132, novo levante, nova revolta dos judeus. Os romanos mataram 500 mil judeus e destruíram mais de 900 aldeias. O imperador Adriano proíbe qualquer ato religioso ou civil judeu. Mas foi uma provocação. Os romanos não queriam destruir a Judéia, mas era segurança do Estado romano. Eles consideravam ali a Judéia, na verdade, eles chamavam de Via Maris, porque era uma passagem das caravanas de 2 polos importantes da época, o Egito e Damasco, e as caravanas que vinham do Oriente também para os portos ali, que tinham ali no litoral da Judéia, tá? Então, Roma nunca iria permitir que os judeus pudessem ficar livres do seu domínio. Foi uma luta em glória. Então, isso aí nos mostra também na lei de ação e reação, certas situações que nós passamos, que vivenciamos, não precisava, nós provocamos. Porque nem sempre uma situação difícil é reflexo de encarnação passada. Às vezes é um reflexo do quê? De uma ação impensada do momento, nessa encarnação. Não estava programado isso e eu provoquei. Os judeus provocaram essas 2 guerras. Por quê? Enfrentar o Império Romano poderosíssimo? Uma loucura, um fanatismo. Não era para ter feito isso. E Jesus fala então da pátria do Evangelho, do nosso Brasil tropical, lá na Galileia, no Monte Tabor. Ainda ia para a Judéia para levar sua boa nova por mais alguns meses, ser crucificado, e antes disso falando do nosso Brasil. A gente vê que a coordenação do alto, do mundo maior, ela é perfeita. Jesus, quando traça o destino da humanidade, o que vai se cumprir é a sua vontade, independente das responsabilidades do homem. Nós podemos atrasar um pouco pelo livre-arbítrio relativo, mas o objetivo do mestre sempre será alcançado. A gente olha o Brasil agora. Qual o cenário do Brasil de hoje? Corrupção e impunidade. Esses são os grandes desafios do brasileiro. Porque o brasileiro, ele é fraterno. Diz os espíritos superiores, a nação brasileira é a nação mais fraterna do mundo. Não quer dizer que seja moralmente a mais evoluída, fraterna. É diferente. Eu já vivi em muitos lugares, em outros países, em trabalho, igual o brasileiro não tem. Essa alegria do brasileiro inata, essa forma de brincar, sabe, brincar até com a dor e com os problemas, é nosso. Essa fraternidade, essa amizade é nossa. Mas, infelizmente, nós temos que trabalhar
para eliminar a corrupção e a impunidade. Podemos dizer, então, que a sociedade brasileira, como a gente vê agora, é uma pintura inacabada. Não vamos ver o Brasil como uma pintura terminada, não. É um desenho. Tem muita coisa para ser feita. O Brasil é o coração do mundo de fato, a sua forma geográfica, mas ainda não é a pátria do Evangelho. Nós temos que trabalhar para isso e passar para as experiências necessárias. Quando alguém me pergunta, eu falo, gente, olha, os hebreus foram o povo escolhido por Deus para se preparar para receber a boa nova de Jesus posteriormente. Tiveram moleza? Não tiveram. 40 anos no deserto, chegaram lá, guerras, domínio dos gregos, destruição por Nabucodonosor, depois domínio dos romanos. Como sofreu para se preparar para chegar a Jesus, chegar ao Messias. Então o brasileiro não pode querer facilidades. A história mostra que quem foi escolhido não é para ter uma vida fácil. Ainda assim, então, com todos os problemas que nós temos, diz Humberto de Campos, na abençoada tarefa de espiritualização da terra, o Brasil caminha na vanguarda. É um espírito superior falando isso. E Humberto de Campos falando, ele está retratando o que diz o mundo maior acima dele. Ele é um porta-voz. Por que Jesus escolheu o Brasil e não a Europa para divulgar o Espiritismo? Já pararam para pensar nisso? Por que o Brasil? Você tem lá a França, que foi o berço do Espiritismo, intelectualizada. Por que não? Vamos tentar refletir. Opinião do Espírito Humberto de Campos. Enquanto na Europa a ideia espiritualista era somente objeto de observações e pesquisas nos laboratórios, ou de grandes discussões estéreis no terreno da filosofia, não obstante os primores morais da codificação kardeciana, o Espiritismo penetrava no Brasil com as suas características de cristianismo redivivo. Levantando as almas para a nova alvorada de fé, aí todas as instituições alicerçavam-se no amor e na caridade. A Europa recebeu a nova revelação sem conseguir aclimatá-la no seu coração, atormentado pelas necessidades mais duras. Tem uma passagem muito bonita que explica melhor o que Humberto de Campos está dizendo. Está no livro Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos e psicografado por Chico Xavier. E ali tem um diálogo de Jesus com Nicodemos, quando trata do assunto reencarnação. Antes de falar de reencarnação, quando Nicodemos procura Jesus para tentar entender a reencarnação, Jesus lhe diz, Nicodemos, antes de buscar entender as Escrituras pelo raciocínio, você tem que buscar senti-las pelo coração. Olha isso aí. Então, o brasileiro que está reencarnando aqui, são almas que já desenvolveram muito a questão dos sentimentos. Porque Jesus coordena essa migração dos povos com questões afins. Então, nós aqui reencarnados no Brasil, desenvolvemos bem os sentimentos e outras reencarnações. Não somos melhores que ninguém, mas essa característica nós desenvolvemos com mais intensidade do que o povo europeu. Em 3.500 anos, aproximados de história, apenas por menos de 3 séculos se viveu sem guerra, lá na Europa. Diz então Amélia Rodrigues no livro Quanto Voltar à Primavera. Após a Segunda Guerra Mundial, já tivemos 160 conflitos bélicos e 40 milhões de mortos. Se contabilizarmos desde 1914, Primeira Guerra Mundial, esses números sobem para 401 guerras e 187 milhões de mortos aproximadamente. Só no século passado, as 2 grandes guerras mataram 120 milhões de pessoas. E ainda continuam em guerra na Europa, sem se entender. A análise do Espírito Emmanuel sobre a Europa e a América do futuro, né? América do futuro. Diz então Emmanuel, a Europa da atualidade é o gigante cansado à beira do seu túmulo. Infelizmente, o senso arraigado do militarismo envenenou-lhe os centros de força. Dentro de alguns séculos, os colossos de Paris, de Roma e de Londres serão contemplados com embevecimento histórico das recordações. A Torre Eiffel, a Abadia de Westminster, serão as ruínas do Coliseu e demais construções do antigo Roma Imperial. Os ventos tristes da noite, onde soluçar sobre os destroços, onde os homens se encontraram para se destruírem uns aos outros, em vez de se amarem como irmãos. Os raios da lua deixarão ver as margens do rio Tâmisa, em Londres, do Tibre, em Roma, e do Sena, em Paris,
o local onde a civilização ocidental suicidou-se à míngua de conhecimentos espirituais. Então, o prognóstico para a Europa não é bom, é que realmente não vai ficar pedra sobre pedra. Mas sempre que um prognóstico é assim, pode ser mudado mediante a conduta do homem. No livro A Caminho da Luz, diz Emmanuel também: condenado pelas sentenças revogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre como Império Romano, entregando à América o fruto das suas experiências com vista à civilização do porvir. Então, é a América que é o destino da humanidade, em termos de liderança para a nova humanidade que está prestes a surgir. E aqui no Brasil? No final do século XIV, está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus aqui esteve e diz então na sua oração: aqui, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. O que é essa cruz do mundo aqui? É o Cruzeiro do Sul. As injunções políticas terão nela atividade secundária, porque acima de todas as coisas em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Jesus coloca um ponto aqui muito importante: as injunções políticas terão atividade secundária. Não importa as coisas que estão acontecendo hoje, que já aconteceram, que vão acontecer. O programa de Jesus para o mundo e para o Brasil, ele é perfeito, ele não vai se modificar. E logo após o descobrimento do Brasil, Jesus escolheu quem seria o nosso guia. Diz ele então: Ismael, manda o meu coração, que doravante seja o zelador dos patrimônios imortais que constitui a terra do Cruzeiro. Recebe-a nos braços de trabalhadores devotados de minha seara, como recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Ou seja, Jesus, ele segue a vontade de Deus. Quando ele escolheu a Brasil como pátria do Evangelho, a vontade do Pai Celestial. Diz então Jesus dentro para Ismael: reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Então, todos nós, particularmente espíritas, assumimos um compromisso muito grande, ainda no mundo espiritual, para colaborar nessa tarefa com Ismael. E como será o Brasil do futuro? Jesus falando a Ismael: na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivivo na sua primitiva pureza. A caridade valerá mais que todas as ciências e filosofias no transcurso das eras, e será com ela que conseguirás consolidar a tua casa e a tua obra. E Ismael também falando: nos séculos futuros, essa pátria generosa será a terra da promissão para todos os infelizes. O Espírito Marechal Deodoro também faz um prognóstico para o Brasil. Está na mensagem de Divaldo Franco, em 2005. Abençoado pela fulgurante luz das estrelas do Cruzeiro do Sul, o Brasil está programado pelo Senhor da vida para que seja em futuro não distante o centro de radiação do Evangelho restaurado. Poderás oferecer lições de misericórdia e solidariedade ao mundo que não perdoa, e tu te apresentas em forma de um grande coração, simbolizando a afabilidade e a doçura. Jesus, Ismael, todos os espíritos falando do prognóstico do Brasil para o futuro. A gente vê que como consola essas informações. Independente da situação nossa, as dificuldades que possamos estar passando, a gente vê um futuro promissor para o Brasil. E Dom Pedro II, um grande líder, que foi aqui rei do Brasil, imperador do Brasil, ele fala: até agora não temos conseguido conciliar os interesses da nação que vivemos. Os sentimentos excessivos de liberdade não nos permitiram o refinamento da educação política. Todos querem mandar e ninguém se sente a obrigação de obedecer. Aqui são os nossos desafios. Realmente o brasileiro é muito indisciplinado. É complicado o brasileiro, viu, gente? Nós temos que... falta muita disciplina. Pessoal aqui, ó, todos querem mandar e ninguém se sente a obrigação de obedecer. É um problema que a gente sente. Eu já fui professor, você vê a dificuldade dos professores, das professoras, na sala de aula, para orientar os alunos. Não é muito fácil, não. Diz Humberto de Campos, entre os desafios a serem superados: o maior problema é o da educação nacional para que os filhos de outras terras
necessários e indispensáveis ao progresso da nação, não se sinta disposta a reviver no Brasil as taras de suas antigas organizações e, sim, absorvido o círculo espiritual do país do Evangelho, possam integrar as suas fileiras de fraternidade e evolução. A gente vê aqueles povos, por exemplo, os judeus e os árabes brigando muito lá no Oriente Médio, mas quando chega aqui no Brasil, se abraçam e convivem em perfeita harmonia e fraternidade. Já é o estímulo da fraternidade brasileira, mudando essa forma equivocada de pensar. O pessoal vem da Europa com aquela maneira meio rigorosa de se conduzir e muda também. O Brasil está cheio de ideologias novas, refletindo a paisagem do século. Cabe aos bons operários do Evangelho, concentrados na santidade e esclarecimento e na educação do espírito. Acima de tudo, acima de qualquer concepção política, filosófica, está o Evangelho de Jesus. É isso que nós espíritos devemos pregar e buscar viver com toda a nossa intensidade. Qual a missão da América, então, para a civilização do futuro? Os Estados Unidos da América guardam os poderes materiais, como fosse o cérebro, e o Brasil os valores espirituais, como se fosse o coração. E o coração e o cérebro têm que andar juntos. Mas a América do Norte precisa de algumas experiências para perder um pouco da arrogância, do orgulho, da belicosidade. E o Brasil precisa trabalhar muito também para tirar um pouco da corrupção e da impunidade. Então, Estados Unidos e o Brasil têm um dever de casa para serem feitos. Diz então Emmanuel, o Brasil é uma nação onde mal passamos da faixa litorânea e temos capacidade de receber, asilar 900 milhões de habitantes. Serviços imensos esperam por nossas almas no futuro. Quer dizer, além de ser pátria do Evangelho e celeiro do mundo, qual será a contribuição do Brasil para a humanidade? Quando Emmanuel fala asilar, significa que certos fatores vão acontecer no hemisfério norte e vão vir muita gente aqui para o Brasil. Qual a situação dos espíritas? Nós fomos convidados, aceitamos o convite de Jesus para contribuir com a divulgação do cristianismo redivivo. Essa é a nossa tarefa. Viver o Evangelho de Jesus e divulgar. Nós estamos na etapa final de um ciclo, a gente sabe disso. É inadiável o nosso despertamento espiritual. O mundo vai deixar de ser provas de expiação para ser um mundo de regeneração. E o Eurípides Barçanufo, quando esteve aqui encarnado, e ele teve um contato com Jesus e viu da necessidade de transformação moral do homem. Mas viu que muitas pessoas que conhecem o Evangelho não sabem se conduzir. Tanto que o nosso Eurípides construiu o Hospital Esperança, no mundo espiritual, para atender aquelas pessoas que conheciam o Evangelho e não seguiam. Espíritas, católicos, protestantes, conhecem a Boa Nova, mas não vivem o Evangelho. Aí chega no mundo espiritual como mendigos espirituais. Isso nós temos que evitar. No livro Caminho da Luz tem a mensagem de Jesus aos cristãos. Articulemos todas as possibilidades e energias em favor do Evangelho no país inteiro. E a obra de Ismael derramará as bênçãos fulgurantes do céu sobre todos os corações, na estrada de todos os felizes e de todos os tristes da terra. Acordemos a alma brasileira para a luminosa alvorada desse dia. Bem-aventurado todos os trabalhadores da seara divina, da verdade e do amor, pois deles é o reino imortal da suprema ventura. Então, a justiça divina é a época atual, eu mencionei da transição planetária, nós temos que entender que o mundo está muito difícil, até pela composição da nossa humanidade. No livro Voltei, do irmão Jacó, ele coloca, estratifica a nossa sociedade em 3 grupos. Um grupo que está migrando da irracionalidade para a inteligência, um grupo que está indo da inteligência para a razão e outro da razão para a humanidade. Então, é muito heterogênea a nossa sociedade. Então, nós temos que ter paciência, tolerância com o mundo em que nós vivemos e vamos fazer a nossa parte. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Agostinho, bispo de Hipona, nos diz: o planeta Terra é chegado a um dos seus períodos de transformação em que de órbita expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque neles imperará a lei de Deus. E a Joana de Anjos, mentora do Divaldo Franco, na revista Presença Espírita, ela fala da grande transição. Opera-se na Terra nesse largo período a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmadas pelo Espiritismo. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto a sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas, quanto a sua constituição moral.
vamos lembrar de Lemúria e de Atlântida, que também tiveram esses cataclismas geológicos. E o que está acontecendo então? Nós vamos ter uma imigração de espíritos superiores para a Terra e o exílio de espíritos inferiores para o planeta inferior. Diz então Joana, isso porque os espíritos que o habitam, ainda caminhando em faixa de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados, que os impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a nova era de paz e de felicidade. Então, vai ter a mudança da humanidade. Vai ficar aqueles que estão à direita do Cristo, aqueles que têm propensão para o bem. Não espíritos puros, mas pessoas que não querem mais fazer a maldade. Os espíritos renitentes da perversidade, nos desmandos, na sensualidade, na vileza, estão sendo recambiados ou exilados lentamente para mundos inferiores. Por outro lado, aqueles que permaneceram nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação, de modo a desfrutarem da oportunidade de trabalho e de aprendizado, modificando os hábitos infelizes que se têm submetido, podendo avançar sob a governança de Deus. Jesus, ele proibiu a reencarnação desses espíritos trevosos por quase 1000 anos. Foi quando teve a renascença, para dar um alívio à sociedade, mas prometeu que eles teriam a última oportunidade, como agora, para voltar, desde que tem que se comportar. Mas isso explica também porque está aumentando atualmente a violência urbana, a corrupção, a criminalidade e as guerras. A sabedoria divina nos explica que, assim como o diamante lapida o diamante, o mal corrige o mal. Como é que nós vamos provar que somos pessoas boas, convivendo só com gente boa? Nós temos que estar convivendo com gente má, para mostrar até onde o Evangelho está presente em meu coração e eu não vou ceder às tentações do mal. Então, esses espíritos atrasados podem aprender junto aos espíritos mais evoluídos e, se não for possível, serão transferidos para o habitat apropriado. Assim como o sapinho não vai ficar bem no jardim bonito, ele vai querer ficar no charco, no brejo, que é o lugar dele. Então, esses espíritos que vieram do mundo, das regiões do umbral, para a Terra, com a última oportunidade, se eles se modificarem, podem continuar reencarnando aqui. Se não se modificarem, serão então recambiados para o mundo inferior. Então, em resumo, o que nós temos? Espíritos iluminados vindo do mundo superior para a Terra, espíritos superiores, espíritos inferiores das regiões trevosas da Terra reencarnando aqui, e já está processando a imigração. Aqueles que não têm mais condição vão ser levados para um planeta primitivo, como aconteceu com os exilados de Capela que vieram para a Terra há milênios atrás. É que está nas profecias, a separação do lobo e das ovelhas. Quem tem atitudes no bem, vai ficar na Terra. Quem tem atitudes no mal, vai ser então levado para o mundo inferior. Conclusão, então, dessa reflexão da tarde, nós temos grandes desafios. Nós temos os nossos problemas pessoais, os desafios relacionados com nossas vidas passadas que refletem nessa encarnação, desafios relacionados com as nossas decisões impensadas, tempestivas que tomamos ainda nessa encarnação por nós mesmos. Nós temos a influência dos espíritos inferiores que podem nos obsidiar. Nós temos a influência de pessoas más que podem se aproximar de nós. Nós temos a questão da violência urbana e as guerras, e os possíveis cataclismas, em um tempo muito curto, porque é previsto estar concluída essa transição planetária até 2057. O que nos resta, então, é a recomendação de Jesus: vigiai e orai. Mas vamos pensar positivo, a visão do futuro da Terra, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Características de um mundo de regeneração: o homem ainda tem que suportar provas, mas sem as angústias da expiação. Em qualquer situação, vamos ter Jesus no coração, vivenciar os ensinamentos dele, pacificando a nossa alma, a fim de nós podermos herdar a terra. Fé em Deus e Jesus no coração. Muito obrigado pela atenção. Passa a palavra para a nossa companheira aqui, que vai fazer um convite para fazer um intervalinho. Agradecemos